A paz do Senhor para a igreja. Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 1. Então disse Samuel a Saul: Enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz das palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes. Porém, matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. O que Saul convocou ao povo, e contou em Telaim 200.000 homens de pé, e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale. E disse Saul aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está defronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: Arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Senhor nosso Deus, eis aí a tua palavra, Pai. Quero te pedir, como tenho feito sempre aqui, que o teu Espírito Santo ele possa falar aos nossos corações da maneira que o Senhor deseja. Que possamos ser aqui apenas um canal do teu Espírito Santo e que nesse momento esse mesmo Espírito possa destravar a nossa mente espiritual, para entendermos aquilo que o Senhor deseja para nós nessa noite, como igreja e como servos teus individualmente. Fala conosco, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Irmãos, eu não li o texto todo, mas eu acho interessante depois você ler esse capítulo inteiro, até o versículo 35. Se quiser, depois você continua, mas especificamente a gente vai falar sobre o capítulo 15 hoje inteiro. Esse capítulo é um capítulo muito importante, interessante, porque todos nós conhecemos a história de Saul. E eu quis ler esse início desse texto para a gente se situar, voltar à memória do que aconteceu. Em determinado momento da história, o povo pede um rei. Eu não vou me ater muito a isso, mas pede um rei. Até então, o regime de Israel era um regime teocrático. Deus governava sobre eles. E de repente eles começaram a sentir inveja das nações vizinhas, das nações que não tinham Deus. Falaram: nós queremos um rei também. E Deus permitiu lá, disse que eles sofreriam algumas coisas por isso, mas permitiu que eles tivessem um rei lá e escolhessem. E Deus colocou no coração de Samuel ungir Saul como rei. E a palavra vai dizer aqui que ele unge Saul e logo dá a Samuel uma ordem para que Saul executasse. E a ordem era destruir os amalequitas. Os amalequitas eram um povo que historicamente sempre perseguiu, sempre tentou destruir Israel e Deus sempre dando livramento. E Deus lembrou disso e falou assim: diga a ele para destruir completamente tudo. Gados, o rei, as crianças, não pode sobrar nada. Aí a gente vai ver Saul ouvindo aquela palavra e num primeiro momento parecendo que estava cumprindo tudo aquilo que o Senhor queria,
um determinado momento ali da caminhada dele com a sua tropa, ele encontra os queneus, não destrói, isso foi tudo certo, tudo bem, porque era um povo amigo, era um povo que tratava muito bem Israel, mas quando chegou exatamente aonde Deus havia mandado, que era em Amaleque, que era para destruir os amalequitas, a palavra vai dizer que Saul preserva o rei. Saul vai preservar o rei e vai preservar alguns gados, os melhores, com o discurso, com a desculpa de que era para sacrificar a Deus. O que acontece com isso, irmãos? Samuel é chamado por Deus novamente, Deus o incomoda muito durante a madrugada e diz para ele, olha, diz para Saul que ele me desobedeceu. E que eu me arrependo de ter colocado ele como rei. E aí começa então o processo de destituição do reino de Saul. Ele, por mais que ele tentasse justificar para Samuel, o profeta, o que ele tinha feito, não se justificava por um único motivo, por causa da desobediência. Porque ele desobedeceu uma ordem de Deus. E aí ele vai dizer, não, o povo que quis separar. É o povo, é a tropa que quis separar o rei. Não interessa, quem era o rei era ele. Quem recebeu a ordem de Deus era ele. E ele não podia ter deixado aquilo acontecer. No Samuel chega naquele local onde ele estava, é interessante dizer que primeiro ele vai, se eu não me engano, aqui em Ramá, e ele levanta lá um altar para ele mesmo, para a glorificação dele mesmo. E depois Samuel, quando chega, fala assim, você cumpriu a ordem do Senhor? Eu cumpri, fiz tudo como Deus mandou. Que barulho é esse que eu estou ouvindo aí de gado, de vaca? Aí ele explica que foi o povo que quis, enfim. E aí ali Samuel fala assim, Deus te rejeitou. Acabou para você, Samuel. Quando Samuel está saindo, ele puxa Samuel pela orla. O manto de Samuel rasga. E Deus dá uma palavra muito dura para ele ali. Ele falou assim, da mesma maneira que você rasgou o meu manto, Deus hoje rasga o teu reino. E ali a palavra de Deus diz que Deus rejeita totalmente Saul. Ele pede pelo amor de Deus para Samuel não envergonhar ele diante do povo. Está tudo aí no texto, irmãos. Estou contando a história para você se contextualizar. Pelo amor de Deus, para ir com ele, para ele não ficar envergonhado diante do povo. E diz mais, me honre diante do povo. Ele queria honra. Me honre diante do povo. E aí Samuel vai com ele até um determinado lugar, ele adora a Deus, segundo ele estava adorando a Deus, mas Deus já não estava recebendo mais a adoração dele. E naquele momento ali, Samuel se retira e a Bíblia fala que nunca mais, até a morte de Saul, nunca mais Samuel e Saul se viram. E muito conquistado Samuel ficou, porque afinal de contas, Samuel sabia do que Deus poderia realizar através de Saul. E foi usado por Deus para dar a ele o reino. E ele rejeitou. Bem, irmão, diante disso, o que a gente pode extrair dessa palavra? Obviamente, Deus não está querendo falar aqui de um rei do passado. Obviamente, Deus não está querendo falar aqui simplesmente do povo de Israel. Deus tem uma palavra para mim e para você. E com a ajuda do Espírito Santo nós vamos extrair, mas eu queria que você estivesse prestando bastante atenção. Primeira coisa que eu queria compartilhar com você é que existe um plano profético, planejado, obviamente, por Deus, para a humanidade. Isso a gente sabe. Isso passa por diversas coisas, mas uma coisa que a gente sabe desse plano que Deus estabeleceu no coração dele, para todo o tempo que nós estaremos aqui nessa terra, ele não pode ser impedido por homem algum. Alguém tem dúvida disso? Sim ou não? Sim ou não? Não pode ser impedido. Ninguém tem dúvida disso. E nem pode ser frustrado os planos de Deus. E quem dera, irmãos, eu prego uma palavra como essa aqui, a gente está iniciando, quem dera que a igreja entendesse isso. Igreja que eu falo não é igreja tempo. Você que é igreja, eu que sou igreja. Quem dera que nós entendêssemos que os planos que Deus tem, eles não podem ser frustrados.
E que num determinado momento da história, você e a igreja é inserido nesse plano dele. Se você está aqui hoje, nessa igreja, sentado nessa cadeira, é porque num determinado momento da sua vida, Deus te inseriu num plano profético geral dele para a humanidade. Só para você ter dimensão da importância que você tem para Deus, da importância que tem o chamado de Deus para você, a tua responsabilidade como crente em Jesus Cristo nessa terra. Só para você ter dimensão disso, você foi inserido num plano profético que não pode ser parado para concluir aquilo que Deus deseja. Agora vamos lá, Saul, ele não fez conforme o Senhor foi orientado. E aí, junto com você, eu quero ver as consequências para a vida dele e para o reino, ou para o plano de Deus. Veja como tem a ver o plano de Deus geral com a minha e a sua vida, com a minha e a sua história. Óbvio, colocando sempre na mente, o plano de Deus geral não pode ser impedido, amém, irmãos? Nada pode impedir. Mas existe dentro desse plano um momento que eu e você estamos. E aí o que a gente vai fazer desse momento que Ele nos deu? Que Ele confiou a nós. E aí a primeira coisa que eu quero que você pense comigo: Deus, Ele permitiu Samuel ungir Saul como rei. Está lá no versículo 17. E isso é uma honra. Ser consagrado rei por um profeta de Deus era uma honra. Ser convidado para o seu reino, como nós fomos um dia, chamados para o seu reino, escolhido para o seu reino, porque a palavra fala que não fomos nós que escolhemos ao Senhor, mas Ele nos escolheu a nós. É uma honra. E a gente precisa ter isso em mente. A palavra do Senhor lá no Salmo 8, no versículo 4 e 5, diz assim: quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Olha que valor você tem para Deus. Que honra para mim e para você termos sido chamados por Deus. E aí eu quero dizer aqui, para todos nós, para pastores, para músicos, para cantores, para membros da igreja, para professores, para tudo que o Senhor chamou você para fazer. Todos que foram chamados, todos que estão aqui, foram honrados por Deus quando Ele nos chamou para o seu reino. Amém? Todos nós. Então nós recebemos uma honra da parte de Deus. Não somos melhores do que ninguém, mas cada um de nós tem um valor inestimável para Deus. Então esse aqui é o primeiro ponto que eu quero que você pense. Saul também tinha valor. Deus não escolheu ele à toa. Segundo ponto que eu queria ver com você é que Deus sempre pede alguma coisa para avançarmos na nossa caminhada com Ele. Em toda a Bíblia você vai ver isso. O que está acontecendo com Saul aqui, aconteceu e acontece diariamente comigo e com você. E hoje, Deus está fazendo a mesma coisa com alguns aqui. Olha o versículo 3. Olha o que a palavra diz: vai, pois, agora e fere Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver, e não lhe perdoes. Porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Deus sempre vai pedir para eu e você fazer ou deixar de fazer alguma coisa por causa da nossa vida espiritual. Deus sempre vai pedir para que eu e você retenhamos alguma coisa ou coloquemos para fora alguma coisa que porventura vá atrapalhar o reino dele na nossa vida, a nosso chamado diante dele, a nossa vida cristã. Deus sempre vai pedir que a gente retenha ou coloque para fora alguma coisa. E ainda que a gente não entenda o motivo, eu vou te mostrar isso depois. Deus sabe por que está mandando fazer aquilo. Mas eu não entendo por que para mim, eu vivi muitas coisas, irmão, na minha juventude, que eu não entendia muito.
Por vezes, eu queria fazer algo como qualquer outro jovem fazia, e quando eu pensava que podia fazer, Deus vinha e dava um sinal na igreja e me parava. Não podia. Aí eu via outros caminhando comigo fazendo. Eu falei, mas por que isso? Deus sabia o porquê. Hoje, depois de anos, eu vejo o trabalho que Deus realizou na minha vida. Na sua vida não é diferente. Se Deus mandar você reter alguma coisa ou botar para fora alguma coisa que não agrade a Ele, irmãos, faça ainda que você não entenda. Faça ainda que nesse momento pareça ser bom para você. Deus tem um motivo e um propósito para todas as coisas. O que está acontecendo com Samuel aqui é que Deus dá a ele uma palavra e ele não obedece. Mas Deus sabia o que estava fazendo. Lembre-se de uma coisa, irmãos. O que a gente falou aqui desde o início dessa mensagem, quero que você coloque na sua mente. O que está em jogo na nossa vida, a gente não está brincando de evangelho. Amém? Tem alguém brincando de evangelho aqui? Vocês estão calados. Tem alguém brincando de evangelho? Sim ou não? Ninguém está brincando de evangelho. Então, a gente precisa ter em mente que o que está em jogo aqui é algo muito sério. E se trata do evangelho do Senhor. Ele nos tira da jogada. É uma palavra um pouco dura, mas eu quero que você entenda isso nessa noite. Se for necessário, Deus te tira e me tira do jogo para não afetar o plano geral dele estabelecido. Amém? Você viu o que ele fez com Saul? Acabou com Saul. Eu rasguei o rei. Acabou. É triste falar isso, irmão, mas nós lidamos com um Deus que é amor, que é graça, mas que é justiça. Eu já dei um estudo aqui uma vez para falar dos atributos de Deus, e quando a gente fala dos atributos de Deus, do amor de Deus, a gente fala muito sobre a questão da justiça, da ira, da justiça indicativa de Deus. Ele se ira e às vezes faz justiça de uma forma dura, para ver se a gente volta para Ele. Mas isso quer dizer que Ele não ame, só que Ele é justo. E Ele tem um projeto traçado, e Ele não vai abrir mão do projeto dele, nem por causa de mim, nem por causa de você. Então está em jogo aqui algo muito importante para Ele. O plano dele não pode ser impedido. Saul, ele vai poupar aqui os queneus. Como eu falei aqui, se você olhar lá em Juízes, capítulo 1, você vai ver que o sogro de Moisés era queneu, e eles tinham uma amizade com Israel. Então até aqui está tudo certo. Deus também não liberou nenhuma palavra em relação aos queneus, um dos queneus que era para destruir, nada disso. Ele passou pelo caminho, encontrou e preservou. Mas a gente precisa entender uma coisa aqui. Quando ele preserva os queneus, a gente pode aplicar para nós, para a nossa vida espiritual, dizendo o seguinte: quando nós retemos alguma coisa que é bênção, nós somos bem-sucedidos. Ele reteve, ele cuidou, ele deixou sem tocar os queneus, porque era bênção. Amém? A gente tem que fazer isso. Agora, quando a gente retém algo que é prejudicial para a gente, como os amalequitas, que foi o que ele fez, a gente entra numa desgraça, a gente entra num colapso espiritual, e as coisas vão se avolumando, e um abismo vai chamando outro abismo. Então, mesmo que a gente tem que preservar o que é bênção, a gente tem que colocar para fora aquilo que não é. Os irmãos estão entendendo aqui? Tem que colocar para fora o que não é. Eu confesso para os irmãos que na minha mente eu tinha uma outra palavra, mas Deus não me permitiu pregar. Mandou que eu pregasse essa palavra hoje. E talvez seja para esclarecimento para você, para uma reflexão para nós. Primeiro eu refleti, agora eu quero que você reflita sobre isso. Saul aqui recebeu uma ordem e ele não fez. Nós não podemos poupar. Guarde isso. Não podemos poupar o que Deus mandou eliminar da nossa vida, com o risco de prejudicar não somente a nós, mas prejudicar o reino. Se dependesse só de nós, eu vou fazer isso aqui, mas vai me prejudicar. O problema é meu. O problema é seu. Mas às vezes
E a gente precisa ficar atento. Elimine da sua vida tudo que prejudique o projeto de Deus na sua vida e na vida da igreja. Amém? Quantos aqui vão liderar qualquer coisa que não faça, que não seja bênção para a gente? Amém? Saul, ele vai poupar aqui o melhor das ovelhas, bois, vai poupar carneiros, animais gordos. Está lá no versículo 9. Acompanha comigo aí, fica com a sua Bíblia aberta. Versículo 9. E Saul e o povo perdoaram Agag, e ao melhor das ovelhas e das vacas, e os cordeiros, ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Quer dizer, eles estavam agindo de acordo com a visão deles. Porque eles acharam que era bom, eles foram. Porque não acharam que era bom, só que a ordem foi destruir tudo. Tudo. Não era para deixar nada. Quando eu penso nesse texto aqui, irmão, sabe o que eu penso? Que muitas vezes a gente não quer destruir, não quer tirar da nossa vida aquilo que agrada a nossa carne. Porque as vacas eram bonitas, os bois, os carneiros. Aquilo agradava aos olhos. Tem coisa na nossa vida que não se engane, porque a Deus ninguém engana. Que a gente sabe que é errado, sabe que Deus mandou tirar, e a gente não tira. Sabe por quê? Porque é bom para nós. Só que nessa noite Deus está me trazendo aqui para dizer para alguém, ou para algumas pessoas, para estarem atentas. Porque se Deus já mandou tirar alguma coisa da sua vida, deixar de fazer algo, passar a fazer alguma coisa que não faz, comece a obedecer. Porque se não obedecer, essa é uma palavra, irmãos, rema, é Bíblia. Se não acontecer, se não obedecer, Deus pode entrar no processo de tratamento conosco. Amém? Nós não podemos deixar de entender como Deus ele trabalha. E que bom que ele trabalha assim. Que bom que Deus é um Deus que ele nos ama, mas ele não é paternalista, ele fica passando a mão na cabeça o tempo inteiro e deixa a gente com erro. Não, Deus quer ajustar algumas coisas. Se eu perguntar aqui nessa noite, quantos aqui querem ser vitoriosos em todas as áreas da vida, será que alguém me diria não? Todos nós queremos. Amém? Para que a gente seja abençoado, para que Deus esteja conosco, para onde a gente colocar nossa mão, nossos pés, haja prosperidade, em todos os sentidos da palavra prosperidade. Se nós quisermos, nós precisamos obedecer. No Evangelho, irmãos, essa palavra aqui ela deveria estar agarrada na nossa pescoço, para a gente lembrar toda hora. Obediência. O segredo do reino, o segredo do Evangelho é obedecer. Se nós não obedecermos, nós vamos de mal a pior. As coisas não andam, a nossa vida não evolui. Na vida pessoal, por exemplo, existem pecados que atrapalham o que Deus tem para a minha vida. Para a minha vida pessoal. O problema é nosso. Se eu não resolver o problema desse pecado, eu vou continuar sem ser abençoado. Se eu continuar praticando e vivendo debaixo desse pecado, eu não vou usufruir daquilo que Deus tem preparado para mim através do seu Evangelho, através do reino de Deus. É pessoal, mas eu não vou desfrutar. Agora, faz sentido para os irmãos caminhar 10, 20, 40, 50 anos no Evangelho sem desfrutar o que Deus tem para nós? Não faz sentido. Eu me lembro um dia, me permita falar aqui rapidamente, de uma pessoa que congregava conosco. E a pessoa ela era a dona da verdade. Eu não sei nem por que existia pastor na igreja, porque por ela estava tudo errado. Então essa pessoa deveria ser pastor. Mas não era, né? Porque Deus colocou aqui, então, queira ou não queira,
o que é delegação de Deus, o que é delegado por Deus, a gente obedece, né? Ou então, trata com Deus, né? Enfim, cada um tem uma maneira de agir. E essa pessoa começou a questionar tudo. Questionar tudo. Inclusive, o fato de ter cantina na igreja, por exemplo. E se continuar a cantina na igreja, eu saio da igreja. Aí, eu falei, para não ficar chato, né, irmão? Ele falou assim, então você sai. Não, eu falei assim, a única coisa que eu posso dizer para o senhor é que vai continuar a cantina. Então eu estou saindo. Eu falei, amém, Deus abençoe. Chegou no nível da cantina, quer dizer, já passava por várias outras coisas, mas chegou no nível da cantina. E aí, não demorou muito tempo. Eu estou falando, mas eu não estou falando da minha percepção, eu não estou falando do que me contaram, eu estou falando do que eu ouvi da boca da pessoa. Passou o tempo, a vida da pessoa degringolou. Aí ela me procurou, eu estava em obra na igreja e queria ir na minha casa. Eu falei, não tem casa não, estou na igreja. Se quiser vir para cá, no meio da obra, a gente conversa. E a pessoa veio. Chegando aqui, pediu perdão pelo que tinha acontecido, que a vida dele tinha complicado, tal, enfim. Não é problema meu, isso é problema dele com Deus, não tem que fazer nada comigo. A gente entender isso. Saul não estava fazendo nada com Samuel. Saul estava fazendo com Samuel, irmãos? Sim ou não? Não, estava fazendo com Deus. Aí o que acontece? Chegou aqui e tal, pessoa. Você não entendo. Olha, palavras dele, por isso que eu estou contando essa história. Eu não entendo porque, desde quando eu me converti, eu não desfruto, lembra que eu falei desfrutar do que Deus tem para nós? Eu não desfruto de Páscoas verdejantes. E aí, na hora, eu, como pastor, como aquele que Deus colocou para instruir, e já que ele veio me procurar, eu fui muito sincero para ele. Eu falei, você nunca desfrutou de pastos verdejantes, porque você nunca foi ovelha. Nunca foi ovelha. Irmão, se nós aceitarmos a Cristo, caminharmos numa igreja 30, 50 anos, e nunca formos ovelha de Cristo, nós não vamos viver como ovelha de Cristo. Nós não vamos desfrutar do que Cristo morreu para me dar. Os irmãos entendem isso? Não adianta. Você só precisa ser ovelha. E por enquanto foi bode. Só mete o pau em tudo que acontece na igreja, só reclama, só quer fazer tudo do jeito dela. Não é assim. Eu espero que tenha se resolvido com Deus, e Deus tenha abençoado, sinceramente, do teu coração. Que o Senhor abençoe. Eu falei, não, sou meu pastor. Aí eu falei, não sou. Eu nunca fui, mas agora principalmente, já saiu, eu não sou. Agora você tem que procurar um pastor. E como? A palavra fala que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus falou. Quando eu falo aqui pelo Espírito Santo, se a ovelha ouve a voz, amém. Se não ouvir, tem que ver qual é. Ela está seguindo aqui Jesus. Né? Enfim, nós precisamos, irmãos, obedecer para que as coisas que Deus tem separado para nós, para que tudo que Deus separou para esse período onde nós somos inseridos no plano geral dele, Ele separou para nós, a gente desfrute. Senão a gente vai passar esse período, Ele vai ter que tirar a gente, porque o plano dele não pode ser afetado, porque de respeito ao reino não será afetado. Ele tira, o plano continua e a gente ficou para trás. Não é porque você é descartável, não, pelo contrário. Ele é um Deus que é longânimo, mas Ele tem um limite para cada um de nós. Ele tem um limite. E Ele não permite que o limite dele seja ultrapassado. Com relação à vida espiritual, o reino de Deus, às vezes, irmãos, é o comodismo. Me perdoe falar comigo à noite. Eu queria estar aqui pregando uma palavra para você sair daqui gritando, alegre. Mas Deus está dando uma palavra para a gente refletir nessa noite a nossa vida cristã. Quando nós paramos de pensar na nossa vida espiritual, como que está a nossa vida? Será que o comodismo, será que o pouco caso
Será que a soberba e submissão está falando mais alto? Será que a avareza está falando mais alto? Será que eu estou me apegando tantas coisas materiais que eu não sou capaz de dizimar dentro da igreja e ofertar? Será que está acontecendo comigo? Será até onde isso afeta o reino de Deus? Será o que está acontecendo? Essas coisas, irmãos, envolvem a vida da igreja, envolvem um plano maior de Deus. Aí o problema não é mais nosso, o problema é dele conosco. É ele que vai tratar com cada um de nós. Quando nesse período que ele nos enxerta no plano dele, a gente começa a fazer algo para atrapalhar o plano dele, aí ele tem que tratar conosco. É o que está acontecendo aqui com a vida de Saul. Você vai entender, escuta só, olha para cá, você vai entender por que nós não podemos deixar as coisas mal resolvidas. E Deus não é Deus que deixa nada mal resolvido. Você vai entender isso agora. Talvez você nunca tenha pensado nisso. Olha só as implicações do projeto de Deus em relação ao que aconteceu com Saul. Deus dá uma ordem para Saul: destrua tudo. Não foi isso? Generalizado, destrua tudo. A Bíblia ainda cita: crianças de peito, mulheres, tudo. Ele não destrói. 5 séculos depois, fala aí comigo, 5 séculos, 500 anos depois, a palavra vai nos mostrar no livro de Esther um homem que faz com que o rei promulgue uma lei mandando destruir Israel. Alguém lembra o nome dele? Amã. Sabe o que é Amã? Vai lá ver no capítulo 3 de Esther. Amã o Agagita, da família de Agag, Amalequita. 500 anos depois, a Bíblia me mostra aqui que Samuel, quando você chega no final desse capítulo 15, que Samuel chama Agag e fala assim: como você deixou as mães sem filhos, a sua mãe hoje ficará sem filho. Enfia a espada no rei e mata o rei Agag. Só que a Bíblia me mostra, quando eu vou para Esther, que alguém ficou escondido. Não foi só Agag que ele preservou. Ele preservou mais alguém. E esse alguém que ele preservou, 500 anos depois, tentou matar e destruir o povo de Israel. Deus sabia ou não sabia por que ele tinha que destruir? Quando Deus manda você tirar alguma coisa da sua vida e você não entende e não faz, é um problema seu. Só que você pode ter certeza, pode passar 1 ano, pode passar 2, pode passar 10. Uma hora você vai falar: por que eu não obedeci? Irmãos, é sério. Isso é Bíblia. Esse é Deus, o Deus que nós servimos, que está falando isso conosco. Se Deus mandar tirar, tira. Se Deus mandar matar da sua vida o que for, mate. Pode ser a melhor coisa do mundo. Pode te fazer o maior bem. Racionalmente, tire. Deus está mandando você obedecer. A mãe queria exterminar o povo judeu. O povo judeu, Israel, é um projeto de Deus, irmãos. Por que ninguém destrói Israel? Um paísinho desse tamanhozinho, no mapa não consegue nem escrever o nome dele. É projeto de Deus. Mas porque lá atrás o homem achou que não precisava obedecer, quase destruiu o povo de Deus. É porque Deus fez um milagre através de Mordecai. Você depois lê a história de Esther, que é pequenininha, e você vai entender isso. Deus, ele não compactua com insubmissão e com soberba. Amém, irmãos? Não compactua. Essa é uma palavra aqui pastoral e séria para essa igreja. Guardem isso para o restante da vida de vocês. Enquanto Jesus não arrebatar a igreja, Deus não compactua com desobediência e submissão. Seja submissão ao pastor, seja submissão ao líder do departamento, seja submissão a que área for. Irmãos, Deus não tolera
isso. Não está, entendam bem isso, em nome de Jesus. Não estou querendo ser grosseiro em nome de Cristo, mas eu estou precisando ser aqui muito sério. Se você não se adapta à igreja, busque de Deus a direção para ir para outra, mas não desacate a autoridade dentro dessa igreja. Deus não vai tolerar. Deus não vai tolerar. Deus não tolera. Não desacate. Olha o que Deus fala. Arrependo-me de haver posto Saul como rei. Samuel, irmãos, clamou ao Senhor. A Bíblia diz, ele clamou a noite toda. Deus não atendeu o clamor de Samuel. Não adiantou clamar. Não adiantou clamar. E quantas vezes, e eu já vivi isso, eu falo como pastor com experiência própria, de ver algumas coisas acontecerem, eu clamar a Deus, e Deus me dá a palavra assim, ó, não ore mais. Como assim? Como assim não orar mais? É porque Deus não aceita mais a oração. Não, irmão, é porque tem um limite que eu e você conseguimos interferir como igreja orando, pedindo a Deus misericórdia. Chega num ponto que quem vai tratar é Deus, acabou. Não adianta. Não adianta. E com muito pesar e com muito choro, eu tive que me calar, até ver as coisas se desenrolando, com tristeza de coração dentro do meu espetáculo. Infelizmente, ou felizmente, é assim que acontece. Né? Porque Paulo fala com aquele rapaz lá que teve um relacionamento com a madrasta, ele falou assim, mas prega para Satanás logo, para ver se ele é esbofeteado lá e salva a alma dele. Então, às vezes é necessário permitir. Depois a gente vê aquele rapaz que cometeu um pecado gigantesco sendo restaurado. E como Paulo pegou para Satanás? Porque deixou Deus agir e Satanás também agir. Deve ter tomado burdoada de tudo que é lado. Aí acordou, aí Deus trouxe de volta. Porque a intenção de Deus é sempre trazer de volta. Se você olhar aqui, você vai dar a Bíblia inteira. Você vai ver Deus disciplinando Israel para trazer de volta, castigando Israel para trazer de volta. É sempre assim. O desejo é sempre trazer de volta. É a ira vindicativa. É para trazer de volta. Não é para matar. Mas chega que tem pessoas que não aceitam. E aí não tem jeito. Né? Como foi o caso de Saul. Não vou demorar muito mais não, irmão, mas eu preciso pregar aqui tudo que eu viu. O desobediente, o submisso, ele não dá o braço a você. Ele sempre vai arrumar uma justificativa, um pretexto espiritual para justificar aquela atitude dele. Está lá no versículo 20 e 21. Olha comigo. Então disse Saul a Samuel, antes de ter ouvido a voz do Senhor, e caminhei no caminho do qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei da Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Eu só preservei o rei, o resto matei. Foi o povo que trouxe aqui um monte de gado. Ele está dando pretexto. Ele está tentando se justificar. O camarada que é submisso, desobediente, sempre vai arrumar um pretexto. Agora, Saul precisava entender, e aqui que muito crente se perde, guarde isso que eu vou falar. Saul precisava entender que o culto verdadeiro a Deus, tem a ver com o nosso comportamento para com Deus e não de sacrifício. Da nossa vida para com Deus e não de sacrifício. Vamos separar aqui o melhor para sacrificar a Deus. Aí Samuel tem uma palavra que todo mundo conhece: melhor é obedecer do que sacrificar, Saul. Não adianta. A gente vem a culto, eu toco, eu prego, eu canto, eu faço, eu aconteço, mas não tenho vida com Deus. Eu leio a Bíblia. Quantas vezes você lê a Bíblia? 365 vezes no ano eu leio a Bíblia. É mesmo? É. Pratica? Não. Não pratica. Pode ler a Bíblia 20 vezes. Se não praticar, não adiantou nada. Sacrifício. Sacrifício de tolo. Sacrifício não serve de nada. Deus não está preocupado com o sacrifício. Deus quer que a gente mude a nossa conduta em relação àquilo que Ele nos pede. Amém?
E guarde uma coisa aqui, talvez ele vai pedir para você uma coisa que não vai pedir. Talvez Deus te peça uma coisa que não peça. Mas Ele sabe. Ele vê lá na frente. Ele sabe como faz. Eu leio a palavra toda noite. Não pratico. Eu conheço a Bíblia de quase salteado. Não me submeto ao ministério da igreja. Não me submeto à liderança. Não está adiantando nada. Né? A igreja ela tem uma dinâmica. Mas eu não concordo com o jeito da igreja. Aquilo que quer, irmãos. Me perdoa. Mas a gente faz aqui aquilo que o Espírito Santo nos ordena. Uma coisa você pode ter certeza, eu nunca quis trazer nada que é meu aqui. A gente faz de acordo com o que Deus orienta. E não faz se Deus disser para fazer. Quantas vezes planejamos alguma coisa e Deus mudou o caminho? Então, peraí. Vamos mudar. Amém, irmãos? Deus, Ele não trata, a gente já está falando aqui, de uma hora para outra. Ele dá tempo para arrependimento. Saul talvez tenha se enganado com isso. A gente pensa assim, eu continuo sendo rei, então Deus está se agradando de mim. Pode profeta falar, pode ministério falar, pode acontecer o que for. Eu continuo rei. Não aconteceu nada comigo. Deus, Ele não age repentinamente, com exceção. Então, raras exceções. Mas Deus não age repentinamente. Ele não trata de uma hora para outra. Ele dá tempo para arrependimento. Você tem uma ideia? Deu tempo para sair Saul fazer um altar para ele, irmãos. Deu tempo para Saul fazer um altar para ele. E Deus não arrebentou ele nesse momento. Não matou ele nesse momento. Deus não age de uma hora para outra. Deus ele vai dando tempo para a pessoa se arrepender. E aí, o desobediente acha que é bom, que ele pode fazer as coisas, porque afinal de contas nada acontece. Estou lá, continuo como rei. No versículo 23 desse capítulo, ele recebe a notícia que o Senhor rasgou o reino. Sabe quando que a Bíblia vai mostrar o fim dele? No capítulo 28. Irmãos, não se engane. Se Deus mandou fazer, faça. Se Deus mandou deixar de fazer, deixe de fazer. Porque Deus ele tem muita coisa para cada um de nós, mas Ele precisa da nossa obediência. Versículo 29. Queria que você disse comigo aí, 29. E também aquele que é a força de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Samuel ele vai usar um título aqui exclusivo de Deus que eu acho lindo: a glória e a força de Israel. Jesus, o Pai, o Espírito Santo, a Trindade, né? O próprio Deus, Ele é a nossa força e a nossa glória, assim como é a glória e a força de Israel. Mas Ele não se arrepende, Ele não mente. Não se arrepende de quê, pastor? Ele não falou que se arrependeu de Saul, Ele não se arrepende do plano profético que Ele estabeleceu. Ele vai continuar até o final. Tudo que Ele planejou, Ele vai continuar. Se nós formos inseridos e em determinado momento a gente atrapalhar, Ele faz como Saul, Ele tira, tenta tratar até um limite e dá seguimento. Porque aquilo que Ele planejou não pode parar. Amém? Ele vai deixar muito claro isso aqui. Ele tira o reino de Saul, como ele havia falado, ou seja, fica muito claro que esse arrependimento de Deus não tem a ver com a incompatibilidade dele. O que ele planejou, o plano profético dele, ele vai seguir. Eu queria que você nessa noite, Deus está te chamando para isso, está me chamando, Deus, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre tudo que nós ouvimos. Fazer uma reflexão sobre a nossa vida cristã. Porque às vezes, irmãos, a gente precisa de
sacudida dessa, porque a gente começa a ficar no automático, a gente começa a servir a Deus, indo para a igreja domingo 4, como se fosse a coisa mais normal e comum do mundo. Não, Deus nos chamou para um plano muito maior. Deus tem algo muito maior para você. Deus não te chamou para ficar só sentado na cadeira. Deus te chamou para fazer parte do reino. E já que a igreja local, o Ministério Cristo em Nós, eu não gosto nem de citar nome no culto, faz parte desse projeto de Deus, esteja inserido nele para fazer outra coisa. Amém? Deus conta com você. Se necessário for, se arrependa nessa noite. Se arrependa de talvez estar atrapalhando o reino de Deus de alguma maneira.